Olá, que ótimo estar aqui de novo, nesse nosso espaço para cultivar mais harmonia, mais prosperidade. Sinta-se super à vontade. A gente está continuando aquela nossa jornada, né? Pelo sistema da chave mestra de Charles F. Haanel, um clássico, e hoje, olha só, a gente vai mergulhar juntos na parte 18, são 24 partes. Então já estamos indo longe, hein? Cada uma traz, assim, umas chaves bem valiosas para o nosso dia a dia, para o sucesso, para o bem-estar. Ah, e para quem está chegando agora, vale a pena dar uma olhada nos encontros anteriores, sabe? Porque o Haanel, ele constrói o raciocínio dele aos pouquinhos. E ó, fica ligado, porque o papo de hoje tem umas coisas que batem muito com o que a gente vive agora, pensando até em 2025, viu? Vamos ver o que essa parte 18 reserva pra gente. Então, vamos lá, entrando no texto, o Haanel já começa assim com uma coisa bem forte. Ele fala que percebia uma mudança no pensamento mundial mais profunda que qualquer outra desde, sei lá, a queda do paganismo, tipo uma revolução silenciosa que estava rolando em todas as classes. Como é que ele via isso lá atrás? É impressionante essa percepção dele, né? Lá no comecinho do século XX, ele dizia que as descobertas da ciência, elas estavam abrindo tantas portas, revelando forças que ninguém nem imaginava, que a própria ciência estava ficando mais cautelosa, sabe, para cravar verdades absolutas. Tinha um sentimento de que, de que o chão estava se movendo mesmo, novas possibilidades surgindo. Ele sentia que vem uma era que ia exigir uma mente mais aberta, mais flexível, algo que, nossa, a gente vive intensamente hoje, né? Totalmente, faz todo sentido olhar para hoje e ver essa conexão. Ele até descreve o nascimento de uma nova civilização, onde aqueles costumes antigos, crenças limitantes, estavam dando lugar para uma tríade, né? Visão, fé e serviço. É como se aquelas algemas da tradição, que ele chama, tivessem derretendo, sabe? E uma verdade maior começando a aparecer, meio que surpreendendo todo mundo, enquanto o materialismo perdia força. Ele fala de uma nova consciência, né? Um novo poder, uma realização que vem de dentro. Exato. E ele não deixa isso só na filosofia, não. Ele conecta isso direto com os avanços científicos da época dele. Menciona como a física estava, desmontando a matéria, né? Molécula, átomo, até chegar na energia. E aí ele traz uma ideia, super revolucionária para a época. Ele cita um tal de J.A. Fleming, que teria dito que a energia, lá na essência dela, podia ser entendida como uma manifestação direta do que a gente chama de mente ou vontade. Essa ponte entre o físico e o mental é muito central no argumento dele. Essa ideia, energia ser mente. Caramba. Isso leva direto para a mente universal, né? Como é que ele define isso? Isso mesmo. Para ele, essa mente ou vontade fundamental é a mente universal. Ele descreve como imanente, quer dizer, presente em tudo. É a substância, a inteligência que sustenta tanto o mundo material quanto o espiritual. É tipo o espírito onipresente do universo, sabe? Aquela inteligência cósmica que está em toda a existência. Ok, se essa mente está em tudo, o que diferencia a gente como indivíduos? A diferença, segundo Haanel, está no grau de inteligência que cada ser manifesta. Quanto maior a inteligência individual, maior a capacidade de controlar as próprias ações e, o ponto-chave, de se ajustar conscientemente ao ambiente e às leis dessa mente universal. Ele bate muito nessa tecla da sintonia, do alinhamento consciente com a ordem do universo. Tem uma frase dele que resume bem: a mente universal nos obedece na proporção em que a gente obedece ela primeiro. E obedecer, aqui, não é submissão, né? É reconhecer e operar de acordo com as leis naturais dela. Entendi a lógica. Reconhecer e usar essas leis nos dá poder. Ele até fala que os avanços da tecnologia, tipo voar, fazer o ferro flutuar, vieram desse reconhecimento das leis universais. Então, quanto mais consciente das leis, mais poder. É isso. Precisamente. E o passo seguinte que ele acha fundamental é o indivíduo se reconhecer. Reconhecer o próprio eu, sabe? Como uma individualização dessa inteligência universal.
É como sacar que a gente não está separado dessa fonte, mas é uma expressão dela, um ponto focal. E esse autorreconhecimento, essa consciência de ser um canal da mente universal, nos daria a capacidade de influenciar, de direcionar outras formas de inteligência ou energia que ainda não têm essa autoconsciência. Quem não sabe disso, quem não percebe que essa inteligência está em tudo e responde, né? Responde às nossas demandas mentais quando elas estão alinhadas, essa pessoa fica limitada, como ele diz, em cativeiro pela lei do seu próprio ser, ou seja, pelas próprias crenças limitantes. Isso leva direto para o poder do pensamento, né? Ele reforça que o pensamento é criativo, não é mágica, mas um princípio da natureza das coisas. Só que ele faz uma ressalva importante sobre de onde vem esse poder, né? Sim. E isso é crucial, viu? Ele afirma que o poder criativo do pensamento não se origina só no indivíduo isolado. A gente não tira essa energia do nada. O indivíduo funciona mais como um canal de distribuição para a energia criativa que vem do universal. O universal é a fonte de toda energia, de toda substância. Nós somos como transformadores, direcionadores dessa energia. Então a gente é tipo uma lente focando a energia universal. Como isso vira resultado prático, assim, na manifestação das coisas? O Hanel explica isso usando a lei da vibração. O universal, que ele chama também de mente estática, ou substância primordial em equilíbrio, ele se diferencia, ele toma forma através do nosso pensamento. O pensamento é a mente na fase dinâmica dela, sabe? Ele age sobre essa substância, mudando a frequência vibratória. Frequências diferentes criam combinações diferentes, formando novas substâncias, novas manifestações. Sempre seguindo leis exatas, como na química, na física. O pensamento seria então esse elo invisível, essa ferramenta vibracional que conecta a nossa mente finita com o infinito, o visível com o invisível. É por aí que a gente transforma a nossa realidade. E para acessar esse poder, ele usa aquela analogia do telescópio, que a gente precisa do instrumento certo para ver as estrelas e de um entendimento adequado para se comunicar com a mente universal. O que seria esse entendimento adequado? Aqui ele faz uma distinção muito importante, que talvez seja um dos pontos mais práticos dessa parte toda. Ele critica o que chama de entendimento comum, que muitas vezes é só uma crença passiva, sabe? Sem base na experiência, sem comprovação. Ele até usa um exemplo com a linguagem da época dele sobre crenças de povos isolados, mas não para julgar, né? A intenção dele era mostrar um ponto universal. Só acreditar numa coisa não faz ela ser verdade, nem funcionar. A mensagem principal que a gente tem que trazer para hoje é a diferença gritante entre essa crença passiva e o que ele chama de fé viva ou verdade. E qual é a diferença fundamental entre essa crença passiva e a fé viva, então? Para ele, a única crença que vale mesmo é aquela que foi testada e demonstrada. Demonstrada como fato através da experiência direta, repetida. Quando uma crença passa por esse processo, né, de aplicar, verificar o resultado, ela deixa de ser só uma esperança ou uma suposição, aí ela vira fé viva, vira verdade prática para a pessoa. É a diferença entre achar que algo funciona e saber que funciona porque você aplicou o método e teve o resultado, consistentemente. Então, a fé nesse sentido do Hanel é quase como um conhecimento científico pessoal, baseado em experimento e resultado. Exatamente. É bem por aí. Ele argumenta que essa verdade sobre o poder do pensamento alinhado com a mente universal, isso já foi testado e comprovado por muita gente. Mas o sucesso delas depende da qualidade do aparato, ou seja, do método, do nível de entendimento que elas usam. É como a ciência, que busca telescópios mais potentes para ver mais longe no universo físico. As pessoas progridem quando refinam seus métodos, sua compreensão, para se conectar melhor com as infinitas possibilidades da mente universal. Não é um sistema de crença cega, de jeito nenhum. É um sistema para desenvolver entendimento e aplicação prática. Falando em aplicação prática, como ele conecta isso com manifestar coisas no mundo material? Tipo, atrair recursos, oportunidades? Ele explica que no plano objetivo, né, no mundo físico, a mente universal se manifesta pela lei da atração.
Isso opera desde o nível dos átomos até as formas mais complexas. É essa lei de combinar e atrair que une as coisas, que permite a vida se manifestar, evoluir. O crescimento, seja de uma planta, de um negócio, acontece por causa desse princípio universal de atração e combinação. E ele traz aquela ideia interessante sobre o crescimento ser recíproco. A história do dar e receber. Sim, esse é um ponto-chave. Para crescer, a gente precisa atrair, obter o que é essencial para o nosso desenvolvimento. Só que, como a gente é sempre, na essência, uma entidade de pensamento completa, essa atração não é passiva. A gente só pode receber na medida em que a gente dá. O crescimento depende dessa ação e reação, sabe? Desse fluxo constante. E no nível mental, isso vira a lei de que semelhante atrai semelhante. Pensamentos, vibrações mentais só conseguem se conectar, responder a pensamentos e vibrações que estão na mesma harmonia. O que nos leva direto para a famosa lei da atração. Pensamentos de abundância atraem abundância, então. Essencialmente, sim. Mas o Hanel vai mais fundo. Ele diz que pensamentos de abundância só vão encontrar eco, ressonância, numa mente que já cultiva um estado de abundância interior. A riqueza externa de alguém seria então reflexo direto daquilo que essa pessoa inerentemente é, no estado mental e vibracional dela. A afluência interior é o ímã que atrai a afluência exterior. Uau! Isso muda a perspectiva, hein? Não é só pensar positivo, é ser a vibração daquilo que a gente quer atrair. Ele diz que a capacidade de produzir, de contribuir, é a verdadeira fonte da riqueza. Exatamente. É por isso que ele fala que quem põe o coração no trabalho, quem se dedica de verdade a criar valor, a servir, essa pessoa tem o sucesso praticamente garantido, porque ela está constantemente dando o melhor dela, energia, talento, pensamento focado. E por essa lei da reciprocidade, quanto mais ela dá de forma construtiva, mais ela recebe. Ele cita exemplos de grandes realizadores, né? Finanças, indústria, política, ciência, artes, todos eles contribuindo com o poder do pensamento direcionado, do trabalho deles, o pensamento focado, aplicado. É a energia que bota a lei da atração para funcionar e eventualmente manifesta abundância. Ele diferencia a mente universal, que é estática, do pensamento que é dinâmico. Como isso se liga com o nosso poder pessoal? Pensa assim, a mente universal é a potencialidade pura, a substância em repouso. Tipo um oceano calmo. O nosso pensamento é a força dinâmica que age nessa substância, que agita esse oceano, criando as ondas da manifestação. O poder de criar formas a partir dessa substância universal depende da nossa capacidade de pensar de forma clara, focada e alinhada com as leis universais. E aí entra outro ponto crucial que ele destaca: a consciência desse poder. A consciência do poder. Ele diz que se a gente não usa, perde. Se não tem consciência dele, não pode usar. E que o uso depende da atenção. Explica melhor essa ligação. Poder, consciência, atenção. É uma sequência lógica fundamental para ele. Primeiro, a gente precisa ter consciência de que tem esse poder criativo por ser uma individualização da mente universal. Sem essa consciência, o poder fica lá latente, inacessível. Segundo, para ativar e direcionar esse poder conscientemente, a gente precisa da ferramenta da atenção. O grau da nossa atenção determina a capacidade de focar o pensamento, de direcionar a energia mental para um objetivo específico e de absorver o conhecimento que a gente precisa para agir. A atenção concentrada é o que transforma um pensamento vago numa força direcionada, sabe? Ele chega a dizer que a atenção é a marca do gênio. Como é que a gente cultiva essa atenção? Principalmente hoje, né? Com tanta distração. Ele dá uma chave prática. A atenção se cultiva com a prática. E a prática é incentivada pelo interesse. É um ciclo que se retroalimenta, sabe? Quanto maior o interesse num assunto, num objetivo, mais fácil é prestar atenção. Quanto mais atenção você dedica, mais você descobre, mais seu interesse cresce, o que, por sua vez, fortalece ainda mais sua atenção. Começa com um esforço consciente, né? De prestar atenção mesmo que o interesse inicial seja pequeno.
Esse esforço inicial já desperta um interesse maior, que puxa mais atenção, que gera mais interesse e assim vai. É tipo um músculo mental que a gente fortalece com exercício deliberado. Nossa, isso é muito, muito relevante para 2025 e para o futuro. Nesse mundo de notificação piscando, de informação demais. Cultivar a atenção parece quase um superpoder, né? Sem dúvida nenhuma. A capacidade de direcionar conscientemente a atenção, de filtrar o ruído e focar no que realmente importa, para os nossos objetivos, para o nosso alinhamento interior. Talvez seja uma das habilidades mais críticas que a gente pode desenvolver hoje, pegando essa lição do Hanel de um século atrás. E para fechar a parte 18, ele propõe um exercício de concentração. Qual é o foco desse exercício? O exercício é para internalizar essas ideias que a gente conversou. Ele sugere focar no poder de criar, buscar ativamente por insight, por percepção de como isso funciona na prática, encontrar uma base lógica, experiencial para a fé interior. Aquela fé testada, né? Não a crença passiva. Ele também propõe meditar sobre a analogia da respiração. Do mesmo jeito que o corpo físico depende do ar, o nosso ser espiritual, nossa mente, nossa consciência, dependem de uma energia parecida, só que mais sutil, a energia da mente universal para ter vitalidade, para ter poder criativo. E ele usa também a analogia da semente. Sim, para reforçar a ideia de causa e efeito no mundo mental, assim como no físico, né? Uma semente específica gera um fruto específico e nada surge sem semente. No mundo mental e espiritual, nenhum efeito, nenhuma manifestação acontece sem uma semente de pensamento correspondente. O resultado que a gente colhe depende diretamente da natureza do pensamento que a gente planta. Tudo funciona segundo a lei e os resultados dependem da nossa percepção e da nossa aplicação dessa lei lá na causa primária, que é o pensamento. E ele fecha com aquela citação forte do Emerson: "Não há pensamento em minha mente que não tenda rapidamente a se converter em poder e organizar um enorme instrumental de meios." Isso resume bem a força que ele dá para o pensamento direcionado. Dessa parte 18, então. A gente vive num universo mental, somos expressões individualizadas da mente universal e funcionamos como canais para o poder criativo dela através do nosso pensamento. A lei da atração funciona unindo vibrações parecidas, ou seja, nosso estado interior atrai nossa realidade exterior. O crescimento é um processo recíproco de dar e receber, e a chave mestra para usar tudo isso conscientemente é desenvolver a atenção alimentada pelo interesse e pela prática constante. Pensando de novo em 2025, a reflexão que fica é profunda mesmo. No meio de tanta complexidade, tanta velocidade, talvez a lição mais urgente do Haienyo aqui seja justamente essa: dominar a nossa própria atenção, reconhecer a gente como esses canais criativos e aprender a direcionar conscientemente nosso foco mental. Não seria essa a prática essencial para construir ativamente a realidade de harmonia e prosperidade que a gente tanto busca? Fica aí para a gente pensar, né? Que estudo bom, nossa gratidão a quem acompanhou a gente nessa exploração da parte 18 de O Sistema da Chave Mestra. E lembrar que a própria gratidão já é uma ferramenta poderosa para cultivar uma vida mais próspera. É muito bacana ver o interesse crescendo por esses conhecimentos transformadores, né? Continuar nessa jornada de estudo, de reflexão, é um passo muito valioso para a gente manifestar a abundância que todos nós merecemos. Fique com a gente aqui no canal Positivo e Próspero, que logo logo a gente traz a análise da próxima parte dessa obra fundamental. A constância nesse estudo é chave para a gente conseguir virar a chave interior para uma realidade mais positiva. Se essa conversa fez sentido, considere curtir, se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, ativar lá o sininho das notificações e, claro, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas ideias. A gente recomenda também buscar a obra original do Charles F. Haanel para um mergulho ainda mais pessoal, né? E dar uma explorada nos outros conteúdos aqui do canal. Temos mais de 80 vídeos sobre lei da atração, sobre temas parecidos que podem complementar essa jornada. E um agradecimento super especial à nossa comunidade que não para de crescer. Já somos mais de 160 mentes conectadas, buscando juntas mais positividade, mais prosperidade.
Muito obrigado mesmo pela presença, pela energia. Até o nosso próximo encontro.